Olá, gente amiga, Paz do Senhor Jesus. Passamos um dia aí um pouco aí meio aí, irmãos, aí querendo enfermar, mas Deus é bom, Deus é maravilhoso, amém? Estamos aqui, ó, amém? De mãos atadas, de punho cerrado, trabalhando na obra do Senhor. Tem uns dias aí que tem meio turbulento aí, apareceu um traição no olho do pastor, apareceu um caroço debaixo do sovaco, a coluna querendo travar, ainda tá querendo ainda, certo? O traição tá no olho, por isso que eu tô de óculos aqui, mas alguém veio, o olho tá inchado, o direito, certo? Mas nós estamos aqui glorificando o Senhor. Eu quero nessa noite falar, amém, um fator muito histórico, mas dentro da palavra, que a palavra confirma isso, amém? Nessa noite vamos também trazer um aprendizado para você aí, do outro lado, sobre, amém, a hierarquia dos reis da Bíblia. Nós não costumamos muito a falar, ninguém vê pregações sobre o rei Manassés, e nessa noite eu quero ter o privilégio da parte de Deus, amém, e também a oportunidade de você aí ouvir a gente comentar alguma informação, mas de um volume, de um teor de um volume muito maravilhoso a respeito do rei Manassés, amém? Rei Manassés, que era filho de Ezequias, né? Que segundo o meu parecer da Bíblia, foi o rei mais truculento, mais que Salomão, mais que Davi. As atitudes dele foi mais também que Judas, né? Lógico que o foco de Judas era na pessoa errada ali, que não merecia isso, que era a pessoa do Senhor Jesus, mas o plano já estava traçado. Na oração de Jesus, no capítulo 17 de João, ele disse que ao Pai, todos aqueles que viessem a ele, que o Pai tinha dado a ele guardaria, defenderia até o último dia, senão aquele que estava determinado, o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Está escrito isso lá no capítulo 17 do Evangelho, segundo escreveu São João. Se isso estava determinado assim, Paulo confirma que há filhos do reino, filhos do maligno, amém? Numa mesma casa, a vaso de honra e a vaso de desonra. O Senhor Jesus Cristo também diz isso. Há filhos do reino e há filhos do maligno. No Antigo Testamento a gente sabia também identificar quem eram os filhos do reino e quem eram os filhos do maligno. E segundo Jesus, tem um dia, né? Um dia ajustado por Deus, determinado, que ele separará os bodes das ovelhas. Não deixa de também dar ênfase e entendimento e sabedoria espiritual para que eu possa entender, e você também, que existe sim filhos do reino e filhos do maligno. Tá certo? Já comenta nosso amém, nosso trabalho, já compartilha, tá certo, nosso vídeo, e Deus abençoe você, meu irmão. Vamos estar juntos fazendo a obra do Senhor. Interaja aí, compartilhe, mande para alguém. Está muito edificante esses nossos vídeos, e que Deus abençoe sua casa e seu lar, amém? Eu quero orar rapidamente aqui por este momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoe este momento de oração, este momento que estamos na tua presença. Aqui nós estamos glorificando o teu nome, e graças a Deus pelo teu Espírito nos dá mais um conteúdo, Deus, de sua palavra, aleluia, através da profecia, como também algo histórico, Deus, das fontes que nós pesquisamos, que nós estudamos, que nós aprendemos. Pai, muito obrigado. Abençoa meus membros, aleluia, do nosso canal, nossos membros, cada servo do Senhor, ministro de louvor, ministro da tua casa, enfim, o teu povo. Nos abençoe nesta noite, através do teu Espírito, nos ajude a estar na tua presença e permanecer te servindo com bom grado, com alegria, com sutileza de Espírito, oh Deus, em nome de Jesus e com transparência. Pai, fica conosco, nos orienta, nos abençoa e prospera a nossa família, a nossa casa, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, no meu entendimento, amém, no capítulo 21 de 2 Reis, eu quero ler aqui para que os irmãos observem, glória a Deus, o que aconteceu com o rei Manassés, né? A gente não vê comentários, a gente não vê ministração. Louvado seja Deus. Eu estou aqui com um hino hoje diferente, glória a Deus, e eu quero glorificar a Deus, louvado seja Deus, amém, para ficar distraindo aqui também a nossa programação, né? Ajudando aqui também a nossa programação. Se ficar legal, a gente continua com um som. Se não ficar legal, a gente vamos ficar por aqui mesmo, do jeito que a gente estava, certo? Aqui é tudo simples, mas que Deus, que tem o conteúdo de Deus. Capítulo 21 de 2 Reis, versículo 1, que diz assim: tinha Manassés 12 anos de idade. Presta bem atenção como essa pessoa começou a reinar cedo. Quando começou a reinar, e 55 anos, reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Elfisiba,
tá certo? O réu Fisiba, pode ser essas duas frases, tá certo? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor detestara de suas possessões de diante dos filhos de Israel, porque edificou os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal e fez um bosque como que fizera Acabe, rei de Judá, e se inclinou diante de todo o exército dos reis e os serviu. Edificou altares na casa do Senhor, que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agorreiro. Instituiu adivinhos, feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também uma imagem de escultura do bosque tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais não fareis mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contando somente que nem tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhe tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo o fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seu servo, o profeta, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus que tinha dele, que antes dele, fora até também a Judá, e fez pecar com seus ídolos. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que te hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo as orelhas. Estendeu sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe, e limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e a limpa a vira sobre a sua face. Desampararei o resto da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Então, irmãos, glória a Deus, Deus castigou Judá e Jerusalém no tempo do rei Manassés, porque Manassés, ele adentrou a idolatria, e Deus veio com peso sobre a vida dele. Amém? Deus levantou o profeta Isaías para lhe repreender, para lhe avisar os maus feitos que ali ele estava fazendo, segundo a história, tá certo? Manassés, ele foi preso, ele foi para o cativeiro. Amém? Pegaram os utensílios que estavam ali sobre o seu comando, suas riquezas, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele teve que pagar o seu ceitil por desobediência. Seu pai fez tudo certo, Ezequias adorou o Senhor, servia ao Senhor, cultuava ao Senhor, né? Teve seus deslizes, mas exaltou ao Senhor no seu tempo de nobreza, no seu tempo de grandeza, no seu tempo de prosperidade, pois a Bíblia diz que esse rei Ezequias, o seu pai, ele era amigo da agricultura, e o Senhor fez ele fazer engenharia, obras de engenharia, de encanar água, tá certo? Nos lugares mais baixos, para trabalhar na agricultura nos lugares mais altos. Então Deus deu uma capacidade tremenda, imensa ao seu pai, né? Chegou um momento que Deus toca ali também no seu pai, cobrando, né, que ele glorificasse o Senhor, e não a sua sabedoria. Foi quando ele adoeceu, Deus mandou o profeta Isaías lá na casa dele, né, para falar para ele. Todo mundo sabe da questão, não é esta aqui a questão, louvado seja Deus dessa noite. Todo mundo sabe de qual é salteado, o que aconteceu, Deus mandando o profeta dizer que ele ia morrer. Depois ele se arrependeu, chorou, se voltou-se hoje contra a parede, e o profeta mandou a mensagem que Deus mandou, mais uma vez voltando do pátio do seu palácio, da sua guarda real, entrando na sua recâmara, dizendo: assim diz o Senhor, ele ouviu tuas lágrimas, a tua oração, né?
aleluia, acrescenta para você 15 anos de vida. Então eu posso dizer para você que quando há arrependimento, irmãos, é a mesma coisa que a conversão. É uma tese minha, pela Bíblia. Se eu me converto, se eu tinha que morrer com 50 anos, se na minha predestinação de que Deus planejou para que eu pudesse me encontrar com Ele ou não, mas que eu teria 50 anos de vida, quando eu aceito o Senhor, me é acrescentado 15 anos de vida, então 15 anos de vida, então seria aí sucessivamente 65 anos ou mais, porque a nossa vida e o controle da vida está nas mãos do Senhor. Não é nem na mão do homem, nem na mão do médico, nem na mão de Satanás, nem na mão de espírito nenhum, nem de governador, nem de presidente. Está na mão de Deus. Amém? A Bíblia diz que a vida e a morte pertencem ao Senhor. E quando Manassés reinou, ele tinha 12 anos de idade, né? Esse protocolo aqui de 12 anos de idade era a misericórdia do Senhor. Por isso que a misericórdia do Senhor nos cerca todo dia, irmãos. Porque eles aí não poderiam assumir, os ministérios não poderiam ser assumidos de rei e profeta, tá certo? Naquela época, e de sacerdote. Era só após 29 anos. Como assim? Jesus foi o único que cumpriu isso aí. O ministério de Jesus foi prenúncio 12 anos. Amém? Já mostrou para o que veio, né? Está escrito lá em Lucas capítulo 4, versículo 20, versículo 21, quando ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me enviou para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os que estão presos e anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, as boas novas de salvação, né? Glória a Deus. Então Jesus foi prenúncio, mas a manifestação de Jesus foi após 29 anos ali que ele cumpriu, né? Após os 29 anos, aos 33 anos foi cortado, dá-se precisamente 3 anos e meio de Jesus. A história vai falar que seu ministério durou sobre a terra, certo? Então, irmãos, Manassés, ele começa a reinar com 12 anos de idade, mas o exato de Manassés não glorificou a Deus, amém? Então você pega aí, louvado seja o nome do Senhor, vá aprendendo aí, né? Esse tempo que nós passamos aí sobre a política, né? Que deram altares, misturaram tudo, né? Por mais que a percepção, ou seja, a ideia, né, de todo mundo sabe do que foi que aconteceu, seria muito boa, não quero nem falar o nome aqui, glória a Deus, tá certo? Mas aí muitos ficaram feridos, muitos ficaram aí doentes, muitos estão aí chorando, e continua a mesma coisa, tem um governando, e se está um governando, segundo a Bíblia, quem botou lá foi Deus, segundo a Bíblia, quem colocou lá foi Deus. Eu não quero torcer nem por A nem por B, amém? Eu torço pelos céus. Eu não sou idólatra, irmão, eu não sou, tá certo? Meu time preferido era o Corinthians. Quando ia jogar, né? Quando ia jogar o Palmeiras, já torcia pelo Palmeiras. Quando ia jogar o São Paulo, já torcia pelo São Paulo. Então era um torcedor idólatra do biado. Eu me converti ao Senhor, eu não estou nem aí. Nem os hinos da seleção brasileira, quando está jogando, eu assisto, porque, entendeu? O meu coração não está voltado a isso. Glória a Deus, tá certo? Louvado seja o nome do Senhor. O meu coração não está voltado a essas coisas. Por isso que eu digo para você, louvado seja o nome do Senhor. Amém? É necessário que a gente creia e não misture idolatria, paganismo, misticismo, feitiçaria. Tem crente também que está como Manassés, tá certo? Está encapado dentro do templo, né? Vai para a macumbaria, vai para a feitiçaria, vai para a mesa branca, tá certo? Vai lá para a mesa do Xangô, para a mesa dos voduns, vai fazer trabalho feito. Irmão, tem crente de todo jeito, de toda melanca dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Agora eu não posso expulsar, tu também não pode expulsar. Mas disse Jesus no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 16, não faz a memória, que a árvore boa, ela é conhecida pelos seus frutos, porque a árvore má não pode dar frutos bons. Mesmo assim, a árvore boa não pode dar maus frutos, porque pelos frutos conhecereis a árvore. Então lá, a árvore lá fala de pessoas. Então se tem alguém que está dando trabalho, se tem alguém que está truculento, se tem alguém que é rixoso, tem alguém que é briguento, tem alguém que é escandaloso aí, amém, glória a Deus, não tem o poder de expulsar ele, nem de julgar, nem de condenar, mas bota aí tuas antenas parabólicas aí de molho, porque o negócio aí possa ser que não seja de Jesus, amém, glória a Deus. Desse jeito, vamos ser sinceros, Jesus não deu o direito para a gente julgar. Muita gente olha desse jeito, né? Julgar para condenação, mas julgar para a melhoria nossa e para o desenvolvimento do reino dos céus e andamento da comunhão com os santos. Esqueceram de João capítulo 7, versículo 24. Não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Se está errado, meu filho, é através da Bíblia, está errado. Se não dá fruto, está errado. É a Bíblia que condena, porque tem que dar fruto, tem que aparecer, amém? Tem que aparecer. Vão sempre bater em mim, vão sempre ficar com raiva, vão sempre querer me jogar um iceberg de gelo,
tá certo? Vão querer sempre a minha cabeça lá, amém? Vão sempre querer, entendeu? Me matar, me fuzilar, acabar comigo, mas as verdades de Deus eu não posso trocar, amém? Por inverdades. As verdades de Deus que eu aprendi, eu ensino, eu passo, e sábio é quem ouve o mais velho, e a Bíblia diz que sábio é quem ouve também um outro sábio. Eu não quero aqui ser sábio da minha própria força, do meu próprio entendimento, não. Mas eu quero aqui sim, através da palavra de Deus, que me dá o quê? Sabedoria. Manassés, aleluia. Manassés, ele se acabou-se no seu reino, espiritualmente, ele se acabou-se para com Deus. Ele virou as costas para o nosso Deus. E o fim de Manassés foi muito triste, né? Ele perdeu tudo, perdeu sua família historicamente, tá certo? Ele governa, a Bíblia fala que de 50 anos ele governa em Jerusalém, tá certo? Ele governa 50 anos em Judá e em Jerusalém, louvado seja Deus, tá certo? E a história vai comprovar isso, né? De 642 a.C. a 697, né? Antes de Cristo, ele governou 50 anos, louvado seja Deus, mas tudo que ele fez foi reprovável aos anos do Senhor. Irmão, Deus deu 50 anos para Manassés se converter. Glória a Deus, Deus foi muito misericordioso com ele, amém? E segundo a história, quando ele foi preso, né, um de seus atos terríveis foi passar seus filhos pelo fogo, sacrificar aos demônios, a Satanás, a Baal, a Moloque, a Dibon, a Deus pagão, a Deus sem ser Deus, nem o nosso Deus, que ele também não queria, glória a Deus, amém? Ele teve que pagar na prisão, glória a Deus, amém? E o profeta Isaías, quando profetizou isso, que viria peso da parte de Deus sobre a vida dele, logo em seguida foi o final do ministério de Isaías, e segundo a história, Isaías foi morto, cerrado pelo meio, que ele mandou matar Isaías, né? Isaías teve ele como profeta, ele teve seu ministério muito estendido, segundo a Bíblia. Ele profetiza sobre, eu acho que 6 reinos, Acais, Jotão, Josias, Ezequias, dá 4 reinos, né? Manassés, glória a Deus, e o seu próprio tio, se não faz a memória, né, historicamente, né? Ali o rei Uzias. Então eu acho que precisamente aí 7 reinos, né? O profeta Isaías, ele também teve muitos anos de vida, segundo a história, né? Segundo a história. Mas ele teve um momento que Deus o provou, o profeta, né? A vergonha de Israel, a história fala também que ele andou 3 anos e meio, também apontando ali para o ministério profético de Jesus, sendo reprovado, né? Sobre a terra, sobre os homens, foi isso que aconteceu, né? Poucos foi aqueles que se chegou para Deus através de Jesus, né? E o profeta Isaías, ele andou 3 anos e meio nu sobre Judá, sobre Jerusalém, sobre aquelas terras, pelado, como louco, né? Disseram que ele estava louco. Deus disse que ele tinha que deixar crescer a barba, deixar crescer tudo, e ele, mesmo sem ser um nazireu, Deus permitiu aqueles 3 anos e meio não passar navalha sobre a sua cabeça e sobre a sua barba. Ele viveu os 3 anos e meio como nazireu de Deus, né? Aleluia, tá certo? Cumprindo ali a lei do nazireado de Deus. Mas o povo achou que o profeta estava louco, né? O profeta que profetizava, as coisas aconteciam, as vitórias vinham através do profeta, as cobranças que falava, Deus executava, e o profeta ficou ali 3 anos e meio nu. Imagina, né? Imagina, era Deus mostrando, tá certo? A nudez de todo o seu povo ali, um período ali, louvado seja Deus, não só de Manassés, mas como dos outros reis. Foi o próprio rei Manassés que mandou matar o profeta Isaías. Ele vai preso depois disso, e segundo a história, ele lá na cadeia, na prisão, ele se converte a Deus. E a Bíblia fala que, amém, a história fala que ele se converte a Deus, e Deus traz ele para o trono novamente. Depois, sucessivamente ali, um dos seus filhos, eu acho que Amon, louvado seja Deus, tá certo? Reina em seu lugar. Mas aí deixa eu dizer uma coisa para você. É a misericórdia de Deus, segundo a história, né? Segundo a história. Mas a Bíblia vai falar que ele não foi um rei bom diante do Senhor. Teve a desaprovação do nosso Deus. O que eu quero chegar a dizer com isso? Irmãos, nossas obras têm que ser obras para glorificar o Pai. Nossas obras, temos que fazer as obras para glorificar o nosso Deus. Amém, irmão? Não é para aparecer, não é para dizer que é melhor do que o outro, não é para dizer que tem mais unção, não é para dizer que sabe mais cantar, que sabe administrar mais,
que saiba ministrar mais, que tem uma eloquência, que tem sabedoria, que tem revelação, visão e profecia. Não. Tudo isso aí, quando Deus quer dar a alguém, Deus dá. E Deus dá, não é para a gente chegar e estar humilhando alguém que não tem, não. Deus dá para como corpo de igreja seja servido. Tá certo? É como que fosse um bolo de um aniversário, para todo mundo ter o que? A sua fatia e ficar sossegado. Então os dons é para a igreja, é para a glorificação do Senhor, não é para a glória do homem. Tem quantas pessoas aí, eu conheci uma mulher que Deus deu o dom de profecia para ela, ela era profetisa. Quem está me ouvindo, que conheceu a finada neta daqui do Parque Industrial, daqui de Emaús, de Parnamirim, sabe que Deus tomou a visão dela, porque ela era muito orgulhosa, fazia barraco na frente da igreja. Quantas 3 vezes ela contou para mim que brigou, fez escândalo na frente da igreja com ciúme de seu marido. E ela já era uma profeta, né? Uma profetisa que profetizava. Deus usava o céu sempre aberto para quem é profeta. Eu digo com maior franqueza, irmãos, o céu sempre é aberto para quem é profeta. Louvado seja. O céu está aberto para todo mundo, mas quem é profeta tem esse privilégio. Eu tenho esse privilégio, tá certo? Tem hora que eu fico dizendo: Deus, me ajuda, me dá uma revelação, fala comigo. O preço é grande às vezes para Deus até falar conosco, mas Deus sempre nos usa para os outros. Isto é um privilégio, isso é uma alegria, irmãos, isso é uma maravilha da parte do Senhor. Então vamos aprender com Manassés, vamos aprender com esse rei que a gente não fala muito. Eu não sei por que muitas pessoas não pregam sobre Manassés, porque o exemplo de caráter de Manassés é de maldade, de ruindade, de malícia, amém? Não é de bem, é de malignidade, é de coisas erradas e coisas que Deus detesta, né? É coisa indestrutível, não é construtivo o que ele fez no seu reino. Mesmo assim, a história diz que ele se converte ao Senhor e o Senhor torna ele novamente de volta ao trono, né? Então, irmãos, que nós possamos alcançar, amém, o arrependimento, que nós possamos alcançar as boas obras e fazê-las acontecer, que elas glorificam a Deus, elas publicam o nosso Deus. Também não é para nós dizer que nós temos força, né? Que ninguém não nos derrota, e muitos que estão por aí desafiando Satanás, desafiando A e B e C. Não é isso, irmãos. O reino dos céus, amém, é tomar da força, amém. Nós temos que empregar força para permanecer, mas nós temos que também fazer as obras que glorificam o nosso Deus. Deus abençoe, compartilha a nossa mensagem, compartilha aí no grupo, amém, dá o seu joinha, dá o seu like, sinta-se abençoado. Mais um fator histórico, um fator profético da palavra de Deus, contando sobre a vida de Manassés. Deus abençoe, a paz do Senhor, que nenhum de nós, você que é ouvinte, você que está do outro lado, não sejamos como Manassés. Deus abençoe, a paz do Senhor. Beijão, tudo de bom.